Bem, vamos à resposta de mais uma pergunta, né? Os nossos alunos fazendo perguntas. Nós estivemos estudando uma série chamada A Igreja do Novo Testamento, ou seja, um estudo sobre o que o Novo Testamento fala sobre igreja. Nós já temos estudado aqui e sabemos que quando pensamos igreja devemos pensar no Novo Testamento, ok? Deixando de lado a maneira, os rituais, a religião do Antigo Testamento, mas a igreja que Cristo estabeleceu, a doutrina apostólica, como deve ser a igreja. Isso nós encontramos no Novo Testamento. E aí nós falamos sobre vários aspectos da igreja do Novo Testamento, né? E falamos também sobre liderança, como deve ser a liderança na igreja do Novo Testamento, ou seja, uma igreja neotestamentária, uma igreja bíblica, ok? Uma igreja apostólica, como deve ser a liderança. Nós estudamos sobre isso. E aí gerou aqui duas perguntas que nós podemos juntar e formar uma só, que tem a ver com esse tema de liderança. Então vamos aproveitar aqui a sua pergunta, né? E poder desenvolver aqui uma resposta, tá? Vou tentar não ser muito longo na explicação, né? Mas o tempo suficiente para deixar claro, tá bom? E você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar a nossa série também, A Igreja do Novo Testamento, tá bom? E no assunto, né, o tema sobre liderança foi um estudo muito importante para nós hoje, tá bom? Bem, as duas perguntas que formam uma só, sobre liderança da igreja, tá? A pergunta era, primeiro, de acordo com o Novo Testamento, pode haver na igreja um pastor solteiro? Pergunta interessante, não é verdade? O Novo Testamento apoia a ideia de um pastor, de um líder da igreja solteiro? E a outra pergunta que podemos entrar também junto aqui é se o Novo Testamento autoriza liderança na igreja feminina. Ou seja, uma mulher pode ser uma pastora na igreja? São essas duas perguntas que nós podemos fazer uma só, não é? Outra pergunta também, não é, que foi feita é se pessoas divorciadas podem ser pastores na igreja, né? Obrigado também pela pergunta, tá? Então, essas três perguntas que podemos formar em uma só sobre liderança. O que a igreja do Novo Testamento mostra? O que o Novo Testamento mostra para a igreja na questão de liderança? Pode ter um pastor solteiro na igreja? Pode uma mulher ser pastora na igreja, segundo o Novo Testamento? Ou pode ter uma pessoa divorciada, né, ou divorciado e casado de novo, liderando a igreja? Isso pode, segundo o Novo Testamento? Não é? Vamos tentar responder aqui no tempo que nos permitir, tá? Para deixar claro a questão sobre liderança, nós temos algumas funções que aparecem na Bíblia, tá? Na Bíblia nós temos alguns termos para liderança, ok? Você vai ter na Bíblia pessoas que trabalhavam na função de evangelistas ou ministros, tá? Esse termo evangelista ou ministros se aplicam à mesma função, que eram aquelas pessoas que divulgavam a mensagem de Deus, que pregavam o evangelho. Timóteo ele é chamado de evangelista, Timóteo também é chamado de ministro do evangelho, ok? Então o evangelista e o ministro são aqueles que saem para pregar o evangelho. Algumas pessoas às vezes perguntam, mas e missionário? Bem, aqui nós já falamos que procuramos falar coisas bíblicas de acordo com a Bíblia. Então nós devemos usar nomes para a função eclesiástica ou qualquer outra coisa na igreja, nomes que a Bíblia apoia, tá? Então esse termo missionário não aparece na Bíblia, por isso nós não usamos o nome missionário, não temos essa função de missionário. Mas o missionário, dentro do contexto de algumas denominações, seriam aquelas pessoas incumbidas de pregar o evangelho, trazer pessoas para Cristo, salvar almas, etc. Essa é a ideia,
tá? Mas o termo missionário nós evitamos usar porque ele não aparece na Bíblia. Esse é um termo mais moderno. Na Bíblia é ministro do Evangelho ou evangelista, essa pessoa que faz as missões. Outra função que aparece nas Escrituras é a função do diácono, tá? E muitas igrejas também têm essa função do diácono, é uma função bíblica. De fato, o diácono está mais voltado para a questão da assistência dos necessitados, órfãos, viúvas e outras partes mais material da obra da igreja, porque a igreja também tem o seu lado material, ok? E a liderança da igreja ficaria com... Aí você tem 3 nomes que aparecem no Novo Testamento: pastores, presbíteros e bispos, ok? Pastores, presbíteros e bispos. Pastores vai aparecer poucas vezes, tá? E do meu ponto de vista, do meu entendimento, pastor está mais ligado a um dom que a pessoa exerce do que propriamente dito uma função, uma ordenação pastoral, como se alguém fosse ordenado a pastor. Pastor tem a ver com o trabalho que essa pessoa vai executar ou o dom que ela tem, que é cuidar de almas, cuidar de pessoas. Por isso, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu dom aos homens e um desses dons é o de pastorear. Tá? Mas dentro das Escrituras, como em 1 Pedro, capítulo 5, fala algo importante para nós. Nós podemos verificar isso. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Então, 1 Pedro, capítulo 5, vamos dar uma olhada aqui, por favor, nesse texto. Vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, eu gostaria de ler o versículo 1 e 2, ok? 1 e 2. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então reparem que aqui Pedro está se dirigindo aos presbíteros, e ele se coloca na condição também de presbítero, ok? E ele fala para esses presbíteros o que eles devem fazer. Mas é interessante que no versículo 2 ele diz: pastoreai o rebanho. Então veja que a tarefa de pastorear cabia aos presbíteros. Cabia aos presbíteros. Então, o dom de pastorear ou a função de pastorear cabia aos presbíteros. Os presbíteros eram responsáveis por pastorear. Talvez, dependendo da sua versão bíblica, a palavra presbítero talvez não apareça, mas apareça a palavra ancião. Ok? Ancião ou anciãos. Tá bom? Por quê? Porque a palavra presbítero e a palavra ancião é a mesma coisa, tá? Na verdade, a palavra grega presbíteros, traduzido, significa ancião, ok? Então, presbítero traz a ideia de uma pessoa mais experiente, mais velha, um ancião, ok? Um ancião. E é esse ancião, é essa pessoa experiente que tem a tarefa de pastorear ou de cuidar do rebanho. Tá bom? Então, talvez apareça essa palavra aí, anciãos, é a mesma coisa que presbítero, tá? Podemos ver um outro texto que está em Atos capítulo 20. Então, vamos abrir, por favor, Atos capítulo 20, né? E vamos ver juntos aqui Atos capítulo 20. Atos 20, no versículo 17... Paulo está numa cidade chamada Mileto e ele manda algumas pessoas até a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, e manda vir a liderança de Éfeso, porque Paulo quer conversar com aquela liderança de Éfeso. Quando a liderança de Éfeso chega, Paulo vai conversar com eles, transmitindo algumas últimas informações para aquela liderança. Eu quero que você preste bem atenção nisso, tá? Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ok? Talvez na sua versão da Bíblia esteja, mandou chamar os anciãos da igreja.
tá? Mesma coisa, ok? Então, esses anciãos da igreja, ou esses presbíteros, estão vindo para conversar com o apóstolo Paulo. E ele vai discorrer, você pode ler depois com mais calma esse texto todo, ele vai discorrendo o assunto. E aí no versículo 28, o apóstolo Paulo fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, tá bom? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui começa uma coisa interessante. Você vê que Paulo, se dirigindo aos presbíteros, aos anciãos, diz que o Espírito colocou eles na igreja como bispos. A palavra bispos, episcopo, significa supervisor. Então, Deus colocou esses anciãos, esses presbíteros na igreja como supervisores. E a tarefa deles, diz aqui, era pastorear a igreja. Então veja que a ideia de pastoreio está vinculada ao presbítero ou ao bispo. Ok? Então, o que nós vamos ver no Novo Testamento é que o termo presbítero, a função de liderança de presbítero e a função de liderança de bispo, elas se intercalam. Porque é a mesma coisa, ok? O líder na igreja, ele era chamado tanto de presbítero quanto de bispo. De bispo porque ele era o supervisor, o encarregado daquela obra. E ele era chamado de presbítero porque ele era o mais experiente. E ele também poderia ser chamado de pastor, porque a sua função, na verdade, era pastorear, cuidar do rebanho. Portanto, deixe-me colocar dessa forma. Pastor, presbítero e bispo, no Novo Testamento, se refere à mesma pessoa. Presbítero, a sua experiência, bispo, a sua responsabilidade e pastoreio, a sua função mais importante, cuidar do rebanho, cuidar de pessoas. Ok? Então, dentro do Novo Testamento, quando você pensar em bispo, presbítero ou pastor, a mesma coisa. Não existe aqui hierarquia que foi feita depois com o tempo, né? E hoje muitas igrejas têm essa hierarquia. Às vezes o bispo está lá em cima, o presbítero está abaixo. Algumas igrejas têm o pastor e o pastor está acima do presbítero. O presbítero é um cargo diferente do pastor. Essa hierarquia é desconhecida do Novo Testamento, ok? O Novo Testamento não apresenta dessa forma. Você poderia dar qualquer um desses nomes para a liderança. Você chamaria a liderança de pastores, você chamaria de presbíteros ou você chamaria de bispos. Mas são os mesmos. O que você não pode é colocar um mais alto como bispo, depois abaixo vem os pastores, depois os presbíteros. Não. A hierarquia acontece entre os presbíteros, os diáconos e os evangelistas. Ok? Aí sim são funções diferentes. Presbíteros ou bispos, diáconos e evangelistas. Mas entre presbítero, bispo e pastor, a mesma coisa. Está claro isso? Entendendo a mesma função, você já sabe que pelo termo presbíteros remeter à ideia de alguém experiente, alguém ancião, aqui você já tem praticamente uma das perguntas respondidas. Pode alguém solteiro ser um líder na igreja, ou um pastor, ou um presbítero? Bem, vamos imaginar dessa forma. Se você estiver pensando nesse homem solteiro, e está solteiro porque é um jovem, você já pode tirar aqui que não. Ok? Um jovem solteiro não pode ser um presbítero. Na verdade, um jovem não pode ser um presbítero, porque a própria palavra traz consigo a ideia de alguém experiente. É um ancião, ok? Ancião. Então, pastores novos, jovens, não funciona na Bíblia. Tá bom? Eu sei que hoje em dia é comum jovens irem para o seminário, se formarem no seminário, depois saem de lá com o título de pastor e vão começar uma igreja. Mas nós já estudamos isso e sabemos que no Novo Testamento não é assim. A igreja está lá e a igreja vai eleger dentre os seus membros os homens com as qualificações para assumir aquela liderança na igreja. E vimos que essas qualificações a igreja vai observar. Então não é alguém que saiu do seminário, um rapaz novo que vai ser pastor. Não, é a igreja que vai escolher dentre os homens da sua congregação qual vai ser o pastor. E já está descartado alguém jovem, sendo casado ou solteiro. Jovem não pode ser um presbítero na igreja.
tá? Sobre as qualificações, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir até para quem está em casa não acompanhou. Podemos ver aqui as qualificações, tá bom? Essas qualificações vamos ver primeiro em Tito capítulo 1, tá bom? Tito capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dar algumas recomendações para a obra em Creta e o que Tito deveria fazer lá. Então abre comigo, por favor, em Tito capítulo 1. Vocês acharam Tito capítulo 1? Muito bem. Vamos ver o versículo 5, tá? Tito capítulo 1, versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros como te prescrevi. Veja que a função, uma das coisas que Tito deveria fazer era a ordenação de presbíteros em cada cidade ou em cada igreja. Tá? Note-se aqui sempre usado no plural. Lemos aqui Pedro falando para os presbíteros. Lemos Paulo chamando de Éfeso os presbíteros. E agora Tito com a tarefa de em cada cidade ou cada igreja ou cada congregação constituir ou ordenar presbíteros. Ok? Vimos que no Novo Testamento não existe um só presbítero. Vimos que não pode existir apenas um homem na liderança, ou um pastor, ou um bispo. Isso não tem apoio no Novo Testamento. Ok? A igreja do Novo Testamento, o ministério de liderança é sempre plural. Os bispos, ou presbíteros, ou pastores. Ok? Nunca a liderança de um homem só. Pastor presidente, pastor diretor, pastor... Isso aí nós sabemos que são as invenções que as denominações vão criando depois. Biblicamente, no Novo Testamento não existe isso. Sempre plural. Pegue o Novo Testamento, né? Leia, estude e você vai ver realmente o que diz o Novo Testamento, tá bom? Então, versículo 5, constituir presbíteros conforme te prescrevi. O que Paulo colocou para Tito, como ordenar ou constituir presbíteros na igreja? Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ok? Então, isso aqui é uma lista de qualificações de doutrina apostólica, de como constituir um presbítero numa congregação. A congregação vai escolher dentro lá os homens que cumprem essas qualificações. Veja bem, irrepreensível, alguém que não é repreendido, especialmente com facilidade, alguém que não tem um mau testemunho, né, que não tenha acusações, ok? Marido de uma só mulher. Isso aqui talvez responda a pergunta que fizeram se alguém divorciado poderia ser um pastor ou um líder na igreja. Bem, aos que entendem o termo marido de uma só mulher, já cortando a ideia de divórcio e novo casamento, ok? Seja como for a explicação sobre marido de uma só mulher. Eu já vi pessoas explicando que aqui está dizendo para ele não ser polígamo, não ter muitas mulheres. Ora, mas isso é óbvio, nenhum cristão poderia ter muitas mulheres. Nenhum cristão. Se nenhum cristão poderia ter muitas mulheres, muito menos alguém que vai exercer a liderança, ok? Então, essa ideia de ser polígamo eu não vejo que seja dessa forma, tá? Então, resta duas interpretações para isso. A primeira é que é alguém casado uma vez só, tá bom? O segundo é alguém que casou e mesmo que sua esposa morreu, ele permanece viúvo porque ele não pode casar de novo. Isso também é uma interpretação que fazem do texto, tá? Seja como for, a ideia aqui é marido de uma só mulher. Isso automaticamente, sendo essa a melhor explicação ou não, mas já exclui imediatamente a ideia de divórcio e novo casamento.
Deixe-me abrir um parêntese que dentro do Novo Testamento não há apoio para divórcio no novo casamento. Isso é um outro estudo, que se tivermos tempo, algum dia podemos fazer um estudo sobre divórcio e novo casamento, o que o Novo Testamento ensina, tá? E antes de fechar o parêntese aqui, eu sei, alguns aqui já fizeram essa pergunta, já estudamos sobre o tema, mas talvez você em casa esteja pensando agora, não, mas o que esse homem está dizendo? Não é? Lá em Deuteronômio 24, Moisés autorizou a carta de divórcio, etc. Talvez você esteja pensando isso, tá? Mas deixe-me dizer outra vez, aquilo que eu sempre repito, a base para a igreja é o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então não é recorrer a Moisés, não é recorrer como as coisas eram feitas naquele tempo, mas ao que Jesus ensinou, tá bom? Isso aí você depois pode estudar, e se tivermos oportunidade aqui de estudarmos sobre esse tema, podemos gravar um vídeo também falando sobre esse assunto, tá? Mas do meu ponto de vista, do que eu entendo no Novo Testamento, não há autorização para divórcio e novo casamento, ok? E esse termo aqui, marido de uma só mulher, alguns entendem que se refere à questão de divórcio e novo casamento. Então eu vou logo direto ao assunto. Do meu ponto de vista bíblico, não há permissão para se divorciar e casar de novo. Qualquer um, seja alguém elegido para liderança ou não, qualquer pessoa. Muito mais para alguém que vai ser um líder. Não pode, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ok? Ele não pode ter ex. Ok? Todo mundo que é divorciado tem ex, porque ainda está vivo. Quando ela morre, você fala falecida ou falecido. Vocês entendem? Então, para mim, esse texto, ser marido de uma só mulher, já responde a esta pergunta. A minha compreensão de toda a Bíblia, no Novo Testamento, especialmente, não há o divórcio e novo casamento. Tá bom? Como eu falei, não há ex. Ok? Não há ex. Então, esse termo aqui já evita isso. E eu acho que se colocasse alguém divorciado para uma liderança, isso já traria muitos problemas, muitas discussões, muitas desconfianças, e a igreja talvez não estaria segura de ter alguém divorciado na liderança. Porque, claro, cada caso é um caso, eu sei disso. Mas quando há uma falha, especialmente no casamento, o erro é dos dois. Nunca a culpa é de um só, é dos dois. Então, colocar alguém numa liderança que mais para frente vai aconselhar um casal que está passando por problemas conjugais e ele quer trabalhar para que aquele casal permaneça, não é? E o que ele vai dizer sendo ele divorciado? Porque ele não venceu o seu casamento. Estava antes, era sem Cristo, não tinha conhecimento. Ou seja, as desculpas podem ser muitas, mas já traz uma ideia de alguém que pode ser repreensível, ok? Então, resumidamente, de maneira direta, eu não vejo no Novo Testamento apoio para uma pessoa divorciada assumir uma função de liderança na igreja. Tá bom? Outra coisa que coloca aqui também é que ele tenha filhos crentes ou fiéis. Há duas interpretações aqui. Aqueles que entendem fiéis no sentido de obedientes, fiéis ao pai e à mãe, e há aqueles que entendem filhos fiéis, filhos já crentes, filhos convertidos. Se esse é o caso, esses filhos já têm uma certa idade. Para serem crentes ou convertidos, esses filhos já têm uma certa idade. Se são fiéis, eles podem ter uma idade um pouco menor, mas obviamente não está se falando de crianças recém-nascidas. Para você provar que uma criança é fiel ou obediente a seus pais, recém-nascido, isso é muito fácil. No mínimo, aqui nós estamos falando de filhos adolescentes, no mínimo. Tá? Talvez ainda não tenham tomado a decisão de seguir a Cristo, mas são obedientes aos pais. Ou se já são filhos que tomaram a decisão de serem cristãos, ou seja, aquele pai, no caso aqui o líder, né, aquele pai que fez bem o seu papel de marido, de pai, que conduziu a sua casa, inclusive seus filhos, a se tornarem cristãos. É esse exemplo que nós queremos na igreja. Alguém que seja capaz, como Paulo fala em Timóteo, de governar bem a sua própria casa. Então, se ele é casado e com filhos, isso faz parte da experiência dele e do cuidado que ele vai ter com a igreja, porque ele vai lidar com pessoas assim.
ok? Uma coisa clara aqui, né, sobre pastor solteiro ou pastor jovem, tá? Uma coisa interessante, um pastor jovem, ele sabe muito bem lidar com jovens e aconselhar jovens, tá bom? Porque ele é jovem, mas ele não pode aconselhar e lidar com pessoa mais velha, porque ele nunca chegou lá, tá bom? Um pastor maduro, experiente, ele pode aconselhar jovens, porque ele um dia foi jovem. Ele pode aconselhar pessoas casadas, porque já é casado. Ele pode aconselhar pais, porque ele também já foi pai. E ele pode aconselhar pessoas mais idosas, porque ele é uma pessoa agora anciã, uma pessoa mais idosa. Então você veja que a ideia bíblica é que esse homem ele pode abranger as áreas da vida, a juventude, etc., porque esse vai ser o líder na igreja, alguém experiente. Então, as qualificações é que seja casado, que tenha filhos, que seus filhos sejam obedientes ou filhos crentes, tá bom? O que é muito comum hoje, como eu disse, pastores solteiros, pastores sem filhos, pastores divorciados, casados de novo, pastores que os seus filhos não são obedientes, pastores que não têm a sua casa convertida, mas estão ainda pastoreando, né? Mas a sua casa não segue a Cristo ou é um mau exemplo. Não, isso não pode, isso não existe aqui, tá bom? Ok? Nós podemos comparar essa mesma lista de qualificações que Paulo passou para Tito organizar a igreja em Creta. Nós também podemos ver em 1 Timóteo a função de Timóteo com a igreja em Éfeso. Vamos ver lá? Abra comigo 1 Timóteo capítulo 3, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temente, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ok? Então aqui deixa bem claro o versículo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que ele deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, não insubordinados. Então, alguém casado, com um casamento fiel, ok? E com os filhos obedientes, no mínimo aqui adolescentes, como eu disse, porque uma criança pequena não tem como manifestar se ele fez uma boa educação ou não, e às vezes uma criança pequena, uma criança de 1 ano de idade, você tem muito controle. Estamos falando de um trabalho que ele fez bem, e isso só reflete na adolescência para frente, tá bom? Então aqui isso responde à questão de alguém solteiro ser pastor. O Novo Testamento não autoriza. Alguém divorciado ser pastor, o Novo Testamento também não autoriza. E a outra pergunta foi se mulheres podem assumir a liderança como pastoras. O Novo Testamento também não autoriza. Primeiro que não há nenhuma citação no Novo Testamento sobre pastoras. Eu sei que é um equívoco muito grande e às vezes falta até de conhecimento. Pessoas pegarem passagens do Antigo Testamento sobre mulheres que eram pastoras. Lá está falando de pastoras de ovelhas, de animais, né? Nenhuma mulher do Antigo Testamento assumiu a liderança ou os ofícios religiosos como sacerdotisa ou uma mulher levita, tá bom? Isso não teve. São os homens que fazem esse trabalho. E o Novo Testamento da mesma forma. Não há pastoras no Novo Testamento. Há cooperadoras, há mulheres que trabalhavam muito, e as mulheres são indispensáveis no trabalho da igreja, tá bom? Mas liderança, não. Tá? O que nós temos aqui é que as qualificações são sempre para o homem. Ele deve ser marido de uma só mulher. Está falando do homem, nunca da mulher. As qualificações são para ele. Tá? E também aqui, aproveitando o gancho em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo
versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então ela não pode ter autoridade sobre o homem, ela não pode ensinar publicamente na igreja. A igreja é composta com homens também, tá bom? Ela não pode exercer essa liderança nem de ensino, quanto mais de correção, de liderança, etc. Tá bom? Então não pode. Isso talvez seja respostas que as pessoas já sabem, alguns já sabem disso. Talvez para outros seja surpreendente. Talvez você que está me assistindo possa se surpreender com essas respostas, né? E talvez nunca tenha pensado sobre isso. Muito comum nas igrejas as coisas fluírem assim, tá? Mas a pergunta aqui é sobre a igreja do Novo Testamento, como ela funciona. E as respostas são essas. Você pode pesquisar, pode voltar o vídeo, pode, né, reparar em tudo que foi dito e ver as referências que eu dei, as passagens que eu li. Você pode fazer todo o seu estudo em casa, tá bom? Mais uma vez eu agradeço pelas perguntas que foram feitas, né? E quero convidar a você também que está em casa, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo que foi compartilhado, você pode deixar lá o seu gostei. Isso vai ajudar o nosso trabalho bastante, né? Deixa lá o seu gostei. Você pode colocar também seus comentários. Você pode colocar o seu ponto de vista, o seu entendimento que você tem da Bíblia. Você pode colocar perguntas também, ou dúvidas que talvez tenham surgido. Você pode colocar nos comentários. Assim que tivermos o tempo necessário, nós vamos estar respondendo também. Se você não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal também. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que é gravado e que é colocado à disposição, de perguntas que os alunos estão fazendo, e talvez a dúvida deles seja a sua dúvida também, e a resposta que é dada para eles possa também ser para você. Participe também dos nossos outros estudos, a série Igreja do Novo Testamento, outras aulas expositivas que temos de livros da Bíblia, né, do Novo Testamento. Então você pode estar participando conosco disso. A Escola Bíblica Fiel Palavra está aqui justamente para isso, para auxiliar a todos aqueles que querem ter uma compreensão clara do que a Bíblia diz, especialmente do Novo Testamento. Então, nosso objetivo é ajudar as pessoas a entenderem melhor o Novo Testamento. Então, faça isso. Se inscreva no nosso canal, faça tudo aquele que você sabe, né, nos canais aqui que temos no YouTube, né, todos aqueles procedimentos, né, deixe o seu gostei, ou também o seu não gostei, se você não gostou, né, a sua participação também é importante, tá bom? E esteja conosco, esteja nos acompanhando, porque ainda temos muitas outras aulas, perguntas e respostas, mensagens, reflexões, tudo para edificar o corpo de Cristo aos cristãos. Nosso chamado é chamar a todos os cristãos, todas as igrejas, a voltarem para o Novo Testamento. Há um padrão para o cristão e para a igreja e está no Novo Testamento. Então venha estudar conosco, tá bom? Que Deus o abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.